pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você para a nossa quarta aula, nossa última aula. É muito bom, né? Que é a última que a gente fecha, então, essa fase, né? Que a gente fecha esse momento, mas é muito triste, né? Por ser a última aula aqui, que nós conseguimos aqui desenvolver, né? O nosso raciocínio, desenvolver o nosso entendimento aqui sobre geografia, que a gente consegue se ver assim, né, mesmo que à distância. Então, um se ver aí, né, um pouco diferente, mas que é muito bom. A gente pensar que a gente está aqui, então, fechando esse ciclo na disciplina, então, de prática de ensino, né, os princípios legais e didáticos na construção do conhecimento geográfico. Bom, hoje eu vou fazer uma retrospectiva aqui, um pouco rápida, porque a gente tem assuntos ainda, né, para tratar nessa quarta aula, é óbvio. E quero fazer também, além dessa retrospectiva, um fechamento, né, digamos assim. Então, lá na nossa primeira aula, né, nós vimos uma questão um pouco de linha do tempo, de quais foram assim as políticas públicas, então os princípios legais aí mais ativos, né, no ensino como um todo, e pensamos algumas coisas para a geografia, então essa construção para a geografia. Então nós vimos, por exemplo, que em um dos momentos aí, dos primeiros momentos, né, de política pública brasileira de ensino, era Humboldt estava, né, fazendo as suas viagens aí, né, as suas grandes conquistas, e tivemos a perda de não podê-lo ter aqui dentro, né? Tivemos essa tristeza de que não deixaram ele entrar, como eu comentei com vocês lá na primeira aula. Aí comentei também que numa outra política pública muito importante, a primeira vez assim que a geografia teve um plano de aula descrito de forma correta, uma política pública de que aquela disciplina deveria existir, né? Foi totalmente elitizado para a entrada, então, na USP, né? Então, para se entrar no curso de Direito, especificamente na USP, era necessário, então, cursar 3 disciplinas, o que seria equivalente ao nosso vestibular hoje. Naquela época tinha que se cursar 3 disciplinas, né? Tinha que fazer esses 3 cursos básicos. E um deles, então, para o direito era, né, de geografia. Então, totalmente elitizado, né? Quem que ia fazer direito, né? Na USP, ainda por cima. Então, a gente falou esse tempo todo das questões das garantias legais aí para a população que tem menos acessibilidade, né, a essas questões mais de desenvolvimento, tanto social quanto econômico, né, um desenvolvimento real, e que é o que nós vamos fechar. Então, pensando nesse início lá da nossa primeira aula, é o que a gente vai fechar hoje, o que é realmente um desenvolvimento real, pensando aí no conhecimento geográfico, né? Na nossa segunda aula, já que é prática de ensino, né? Então a gente tem que pensar na didática, nessa prática efetiva, nesse ir à sala de aula e construir o conhecimento geográfico de forma direta. Ó, minha cachorra resolveu dar o ar das graças aqui. Deixa eu chamar ela para ela ficar mais quietinha. Violinha, vem? Viu, né? Ela sempre dá um oi aqui para vocês, né? Tá aqui do meu ladinho. Então, a gente tem que ir lá fazer na prática, né? Ver os princípios realmente dessa didática, dessa prática de ensino. Então, essa relação direta, nós vimos como, né, aplicar isso lá na sala de aula com várias tecnologias, porque na construção do conhecimento geográfico nós chegamos na geografia no uso das geotecnologias, os usos aí das tecnologias avançadas, né, de grande desenvolvimento, vamos colocar assim. Na terceira aula, nós falamos de um princípio legal mais amplo, né, para o ensino como um todo, a validade dele, né, como uma política pública efetiva, como um todo do ensino, né. A gente não chegou a ver do conhecimento geográfico, mas como se chegou a esse conhecimento como um todo, né, o que é política pública e suas aplicabilidades efetivas, né. Aí eu acho que a gente acabou quase assim que concluindo, né? A gente conseguiu debater, e aí o tempo fica um pouco escasso, mas desculpa, um princípio aí um pouco inclusive de igualdade e equidade, né? Que são duas coisas diferentes, né?
porque igualdade é eu desenvolver e eu pensar os mesmos princípios para todos, mas não são todos que precisam da mesma forma, né? Então, é aquela famosa chargezinha que não sei se vocês já viram, mas que tem, por exemplo, assim, uma pessoa baixinha, um médio e um muito alto. Aí tem um muro para ver o jogo do outro lado, né? Então, o muito alto já consegue ver por cima do muro, então ele não precisa ali de nenhum apoio, né? O médiozinho ali, ele precisa de um caixote só, ele já consegue ver por cima do muro. O baixinho precisa de 2 caixotes. Então, olha só, eu usei 3 caixotes, mas eu não dei um para cada pessoa, né? Porque pro mais alto seria supérfluo, desnecessário. Pro do meio, ok, já resolveria aquilo lá mesmo. Pro baixinho, um só não faria a menor diferença. Ficar lá embaixo ou no médio, né? Não faz a menor diferença. Então, equidade é a palavra aqui mais importante para nós no ensino. Então, vamos pensar aí as nossas políticas públicas educacionais, pensando na geografia, que foi então esses princípios legais para a construção aí, né, do conhecimento geográfico mais atualizado. Nós chegamos então a 2 questões que eu comentei com vocês na terceira aula que eu ia abordar na aula de hoje, né, na nossa quarta aula, que são os temas transversais, porque daí nós temos um tema que é muito aqui pertinente, né, a nós geógrafos, e por consequência aí, né, a nova formulação do ensino médio, que inclusive algumas pessoas perguntaram e eu respondi que dei o spoiler aí, né, mas deixei na vontade que a gente ia trabalhar então nessa aula, certo? Então é isso que a gente vai ver, digamos assim, na aula de hoje. Além disso, vamos ver também um pouquinho de plano de ensino, porque nós, como professoras e professores, né, temos aí que para cada aula elaborar um plano de ensino. Isso faz parte dos princípios legais aí, né, das didáticas, das práticas de ensino e da temática como um todo também nos planejamentos aí trimestrais ou semestrais ou bimestrais, aí vai depender de cada colégio, de cada universidade, de cada sistema, né? Aqui, por exemplo, na Unicesumar, nós elaboramos um plano completo, pensando as 4 aulas e mais um plano para cada aula. Então, tem o plano de unidade, né, como um todo, esse nosso desenvolvimento, e as 4 aulas. Para as aulas conceituais também é a mesma coisa, tem o plano de unidade e tem o plano de cada aula. Né? Então, sim, você vai lá na escola, na universidade, enfim, onde você for trabalhar, elaborar esses planos, né? Então, olha só, a nova formulação do ensino médio, né, o que é o novo ensino médio aí que todo mundo tanto fala, a primeira coisa a gente tem que pensar que não é uma coisa de um ou outro governo instalado no Brasil, tá? Ela é algo que vem de cima, ela vem da Unesco, que é o órgão responsável pelo ensino da ONU, né? Então, educação e cultura, na realidade, Unesco, educação e cultura. Então, vem da ONU, vem de cima, então a ONU estipulou isso, ela vem devagarzinho, de formas diferentes, né, adentrando aí em cada país, digamos assim, porque cada país tem a sua política pública diferente, por isso que é importante a gente ter esse trajeto como um todo, mas basicamente ela divide aí em quatro grandes áreas, né? E aí isso foi para nós um baque na geografia, né? Talvez para as outras áreas, para as outras ciências, isso não tenha sido um baque assim tão grandioso, mas para nós foi. Porque vamos lembrar a construção do conhecimento geográfico lá no início, né? Quando foi se formar a ciência geográfica, um dos primeiros princípios, assim, um dos primeiros questionamentos, inclusive a gente pode colocar, porque ciência é feita por questionamentos, né? Era que a sociedade, os quesitos sociais não se respondiam numa matemática, né? Então eu não consigo falar que 2 mais 2 é 4, que isso com isso acontece aquilo numa sociedade. É dinâmico, é mutável, tem toda uma logística diferenciada, né? E na geografia nós estamos diretamente relacionadas às questões sociais, mas nós estamos também diretamente relacionados às questões aí das ciências da natureza, né? E aí essa nova formulação do ensino médio, essa nova formulação aí em áreas, nos coloca
não é apenas a palavra bem, entre aspas, aqui, porque não é que é só, não é apenas de pouco, né? Mas nos coloca diretamente nas ciências humanas, né? E aí nós falamos assim, opa, mas não é, tem cursos de geografia, o da USP, por exemplo, que é ciência da terra, né? Ele é voltado mais para ciências da natureza. Então aí a gente já perdeu um posto, digamos assim. A gente perdeu uma acessibilidade, perdeu algo que tinha sido conquistado já pela geografia, que é essa relação entre sociedade e natureza. Mas, né, esses grandes órgãos viram que a natureza é o palco dessa organização em sociedade, é o meio, né, e daí o homem, a paisagem, o homem se vê então como já que é o meu palco, eu sou o dono, eu posso utilizar, e isso causa assim uma demanda de questionamentos e intrigas muito grandes para nós, professores de geografia, professores e professoras de geografia. Então aqui é uma primeira questão que você tem que pensar. Mas é claro, né, que numa escola com uma infraestrutura interessante, onde eu tenho corredores largos e salas temáticas que os alunos podem trocar de sala, né, como é, por exemplo, você já deve ter visto N filmes dos Estados Unidos que mostram isso. O aluno vai para a sala de ciência, vai para a sala de linguagens, vai para a sala, né, de humanidades. Pô, isso é interessantíssimo. Se a gente tivesse uma infraestrutura, olha só, né? Assim como a gente falou da militarização, né, do ensino na aula passada, se a gente tivesse condições, se a gente tivesse uma infraestrutura, se a gente tivesse uma base de política pública efetiva para isso, os horários, inclusive, de entrada e de saída, né? Nos Estados Unidos, esses horários a gente fala que é integral, mas na realidade não é que é integral, né? Pega o horário ali do almoço, é das 10 às 4, é outra logística, outra realidade, outra cultura, né? Então não tem certo ou errado, melhor ou pior, né? Só não dá pra gente se basear em uma realidade que não é a mesma do que a nossa. E eu não vou colocar nem pra cima ou pra baixo, vou colocar assim, ó, no sentido de que elas apenas são diferentes, ninguém tá falando de melhor ou pior. Mas basicamente então é isso, é dividir aí as 4 áreas, né, do ensino aí fundamental e médio, inclusive o novo ensino médio, que teriam então essas áreas é, é, concluídas, né, adjacentes aí umas às outras. Mas teria uma interdisciplinaridade que é bem interessante. Então, algo para se discutir bastante, algo para se conhecer, né? Então, no componente curricular do ensino fundamental, só para eu trazer aqui uma base para vocês, acho que vocês já viram isso no decorrer das didáticas, inclusive, mas no sexto ano a gente tem aquele conhecimento do território brasileiro, né, o espaço geográfico como um todo e o que é o território brasileiro. No sétimo ano, basicamente, nós temos aí as divisões, né, dos lugares. Então, a gente tem as regiões, né, as marcas desses recortes, o que é igual e o que é diferenciado, né, as junções dos lugares e as separações, transformando aí as regiões. No oitavo ano, a gente tem a identificação dos povos formadores, então, América e África, né, mas principalmente aí a formação da América. No nono ano a gente já tem uma questão de políticas econômicas, né, e principalmente aí pensando as nações, políticas geopolíticas, né, então caminhando para a globalização, mas ainda, né, as questões geopolíticas. No ensino médio a gente tem no primeiro ano uma questão bem de sociedade, como se fosse ali um aprofundado ali do que foi no sexto e sétimo ano. Então, a população, as pessoas exercendo o seu papel, inclusive de cidadão aí, né, a cidadania dentro do planeta. No segundo ano, a gente tem os aspectos geográficos, principalmente da população, o desenvolvimento populacional. E no terceiro ano do ensino médio, nós temos aí as geopolíticas todas pensadas aí na globalização, as diferenças de classe, de desenvolvimento, e enfim, essa é a base, né, do componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Basicamente, de forma bem ampla e bem geral, é isso que a gente trabalha lá. E aí entra então, opa, olha o trava-língua, entra então para nós, né, os temas transversais que vêm também nessa onda e que a Unesco, inclusive da ONU, lançou essa semana. Eu sigo a ONU, né, no Instagram, aí nas redes sociais, lançou essa semana uma meta, né, de ter a conscientização do uso da natureza, as relações aí de preservação
como um tema transversal aplicável até 2020 alguma coisa, que agora eu não vou lembrar, porque foi hoje que eu vi isso, mas como um tema transversal e obrigatório, né? Então seria assim uma base inclusive internacional. Então nesses temas transversais, né, a gente tem um deles, eu vou tratar aqui especificamente aquele que cabe à geografia como um todo, que é a relação aí, né, entre homem e natureza, né? Então é o meio que é diferente de natureza, é o que a gente vai ver agora, né, nessa relação, e o homem como aí um integrante, né? A gente tem que entender que nós somos integrantes da natureza, nós também somos naturais, inclusive, né, classificados aí no reino animal, mamífero, né? Então nós temos essa classificação natural, nós somos também animais que nos desenvolvemos socialmente. Acho, inclusive, não falando em religião, tá? Aqui não é essa a questão, mas acho, inclusive, que essa é o desenvolvimento do ser humano, se desenvolver em sociedade, né? Essas são as questões aí que a gente tem que desenvolver a cada dia na nossa vida, né? E a gente tenta aí se relacionar entre as pessoas. E a melhor forma de se fazer isso é não agredindo o meio onde a gente vive. Então, natureza seria aquilo assim que é intocável, né? Aquilo que é natural, aquilo que foi criado de forma natural, sem a interferência humana, sem que nenhum homem fosse lá e plantasse, cultivasse, modelasse, modificasse. Não, natureza é aquilo que é natural, que é base, né? Aquilo que é de início, digamos assim. E meio ambiente, que aí diversos países vão ter inclusive uma correlação com esse nome diferente, né? Então, nos na Espanha, por exemplo, é médio ambiente, por ser realmente trabalhado ali como um mediano, um meio, como a gente, né, na nossa palavra. Em Portugal é só ambiente, porque meio e ambiente seriam a mesma coisa, é um pleonasmo, é falar subir para cima e descer para baixo. Então vai ter as relações aí linguísticas também, né? Mas ele é diferente, então, a natureza desse meio ambiente, porque o meio é onde a gente está, né? Então eu tenho o meio ambiente, que é aquele local ligado aí às questões mais ambientais da natureza, e tem o meio, por exemplo, em que a gente vive, né? Aqui eu estou num meio, qual que é o ambiente, qual que é o local que eu estou inserido, né? Então a gente tem que pensar isso. Em contrapartida, nós temos essa questão aí da paisagem natural e a paisagem humanizada, né? Então é na natureza, é no meio ambiente que a gente vai encontrar essas paisagens diferenciadas, que não se resumem a essas duas, né? O conceito aí de paisagem. Então, olha só, a gente começa a entrar nas categorias de análise da geografia, né? Então, o espaço geográfico, a região, o lugar, né? A paisagem, né, essas relações aí que nós temos das categorias de análise da geografia, né, então que se desenvolvem no decorrer aí das correlações, inclusive dos seres humanos, né, então por isso aí essa educação ambiental, esse tema ambiental, né, que agora vai vir mais marcante ainda, vamos ver como que isso vai ser colocado, porque é bem recente, bem novo, mas já existe a relação aí da educação ambiental dentro desses temas transversais, né? Então tem, por exemplo, a africanidades, os indígenas, né? Tem vários outros e essa questão ambiental. Eu já nem gosto muito aí, dando uma opinião minha, tá? Eu e ponto, desse termo assim, educação ambiental, porque quem é educado, não joga lixo no chão, não maltrata ninguém na rua, não gasta nada à toa, água, ou não polui, não, né? Então, educado é educado, né? Educação para o trânsito, educação ambiental, educação para, né? Educação é educação. E aí a gente entra nas políticas públicas, né? A divisão que a gente faz nas caixinhas para a gente conseguir depois chegar num amplo, né? Então, é assim, interessante nesse sentido de ter um desenvolvimento, né? E discutir também isso é muito interessante. Então, pós-década aí de 1970, né, principalmente em 1970 do século passado, década de 70 do século passado, desculpa, 1970, nós tivemos um marco, né, muito grande que foi a urbanização. Então foi assim sugerido, né, que na cidade a vida era melhor, foi imposto, né, uma sugestão assim bem
de imposição, uma sugestão bem com propagandinha, sabe? Bem bonitinho, bem, olha, lá na cidade tem emprego, lá na cidade tem escola, lá na cidade tem saneamento básico, tem água na torneira, lá na cidade tem descarga, né? Que no sítio, na terra lá não tinha. Então, nossa, viver na cidade é muito bom. Eu vou vender a minha terra aqui que eu tenho, minha fazenda, o meu sítio, enfim, e vou comprar um lotezinho, uma casinha, vou trabalhar, vou vender a minha força de trabalho. Então, eu não trabalho mais para mim, tá? Então, eu trabalhava para mim, né? Lá na minha área rural. Agora não, agora eu vendo a minha força de trabalho, né? Que o valor é completamente diferente, o tempo é outro, as relações são outras. Hoje saiu uma reportagem muito interessante que eu gostei muito, que eu boto aqui para reflexão, já que a gente falou da força a venda da força de trabalho, né, na aula passada com a professora Sana, né, a professora Fátima Sana, que foi essa questão do capital, a força de trabalho, né? Então, uma psicóloga fazendo um debate, né? Não é um questionamento, mas um debate dessa velocidade agora, né, do WhatsApp. Então eu corro a fala da pessoa. Olha só que ponto nós chegamos, né? Nós chegamos num ponto que a gente não tem paciência. Professor, mas tem gente que dá o áudio muito longo, o áudio muito... Gente, nós chegamos a um ponto de não ter paciência, o tempo. Olha só, nós não temos tempo, porque a gente precisa vender esse tempo para conseguir sobreviver, comprar comida, moradia, calçado, né? Que é básico do ser vivo, do ser humano, é básico, né? Na lei está escrito, inclusive, que é mínimo de vida. E a gente precisa acelerar, porque a gente não tem tempo, a gente quer correr aquilo, né? Então, olha só a que ponto a gente chegou aí da força de trabalho. E aí, com essa urbanização intensa, né, tudo modificou, eu fui perdendo as minhas áreas de preservação, porque o que é área rural passou a ser uma produção em massa. Então eu tenho ali o desenvolvimento de monoculturas, eu tenho ali o desenvolvimento de grandes terras de um único dono, né, que não produz alimento. Então, que é mentira, é falácia, é fake news de que nós precisamos desse agro para produzir alimentos, que a fome do mundo é porque tem produção de alimentos. Não. Tá? Mais de 70% da alimentação, humana vem de pequenos produtores familiares, tá? Então, assim, não é daquele cultivo tradicional, monocultural. Então, tem toda essa questão. A maioria de produção aí com uso de agrotóxico, com uso de questões agrotóxicos, inclusive, que na maioria dos países, alguns deles só o Brasil libera, né? A maioria dos países não são utilizados para produzir em alta escala, para ir lá para a ração do boi, para ir lá para a China, a soja, por exemplo, o maior consumidor. Então, fica atento um pouco disso, vocês têm essas outras disciplinas, né? Então, tem que pensar um pouco qual foi o desenvolvimento desse tema transversal, a importância dele, a construção da geografia. Olha só, é sociedade, mas é também natureza, aquilo que eu falei lá no início da aula, tá? E aí a gente entra com a teoria dos 3 pilares, né? A teoria do triple bottom line, chamada teoria aí dos 3 pilares, ou dos 3 P's aí, trazido pro português aí, né? Teoria dos 3 pilares, que seria desenvolver o meio ambiente, a economia e a sociedade de forma única, de forma igualitária, de forma de equidade, de forma de desenvolvimento básico real. É o que eu chamaria de desenvolvimento real. Que como que é ela, né? Então eu tenho o que é ambiental, o que é econômico, o que é social, sendo um tripé de mesma altura, né? Esses 3 pezinhos aqui. Então, onde eu investiria no social, na sociedade, no ambiental, na natureza e no econômico-financeiro, de formas aí não iguais, mas com as necessidades que cada uma tem, né? E aí eu acho bem interessante o Eccleston, né, que é o criador dessa teoria. Ele diz aí, né, que quando eu desenvolvo o ambiental e o econômico, eu tenho algo que é viável, né? É viável ali. Quando eu desenvolvo o social e o econômico, é justo, porque ninguém passa necessidade financeira, tem um desenvolvimento social ali, cultural, tal.
E quando eu desenvolvo só o ambiental e o social, ele é vivível, né? É mais gostoso, tem um desenvolvimento aí melhorado, né, da saúde, mas a economia fica ruim. Então, o ideal é que se desenvolvesse o vivível, o viável e o justo, o ambiental, o social e o econômico de formas aí, então, equiparáveis, digamos assim. Nós vamos assistir um vídeo agora muito interessante, que foi feito por alunos do professor Yuri Rocha, na USP, numa disciplina de paisagem. Eu tive o prazer de conhecê-los e assistir esse vídeo. E o pessoal da graduação, então em geografia também, fez um vídeo extremamente bem elaborado, que vai falar sobre as políticas públicas, como elas chegam a determinadas pessoas, como elas não chegam às outras determinadas pessoas e como elas são aplicadas de formas diferentes em bairros sociais diferenciados. Tá? E aí um tema geográfico, que são os parques e a preservação ambiental, pensando também na sociedade, então o uso daqueles parques pela sociedade. É um vídeo muito interessante. Não se assustem, ele começa com uma tela preta e as pessoas acham que tem algum problema. Não é, tá? É proposital para você prestar atenção nos sons. Então vamos assistir e depois a gente comenta, né? Tem aí o link do vídeo, para se você inclusive quiser usar, né, em suas aulas, assisti-lo novamente depois. Então vamos assistir aí a esse vídeo, que é bem interessante. Vamos lá, eu volto daqui a pouquinho com vocês. O que há mais na terra é paisagem. Por muito que do resto lhe falte, a paisagem sempre sobrou. Abundância que só por milagre infatigável se explica, porquanto a paisagem é sem dúvida anterior ao homem. E apesar disso, de tanto existir, não se acabou ainda. Será porque constantemente muda? Tem épocas do ano em que o chão é verde, outras amarelo, e depois castanho ou negro. E também é vermelho, em lugares que é cor de barro ou sangue sangrado. São Paulo, 2016. Se formos falar sobre a desigualdade na cidade, estaremos sendo cansativos. Para nos tranquilizar, vamos dar uma volta no parque. O parque urbano é um produto da cidade da era industrial. Nasceu a partir do século XIX, da necessidade de dotar as cidades de espaços adequados para atender uma nova demanda social, o lazer, o tempo do ócio e para contrapor-se ao ambiente urbano edificado. O município de São Paulo possui parques em todos os setores da cidade, mas, depois de visitar o grandioso Vila Lobos, em cima do aterro, lembra daquela praça abandonada lá do seu bairro? Ou aquele parquinho que o balanço quebrou na primeira semana e a lama engoliu a grama? Por que eles são tão diferentes? Paisagem é fisionomia, morfologia, expressão formal, imagem sensorial, afetiva, simbólica e, principalmente, paisagem é o conjunto de fatores naturais e sociais em relações complexas. A paisagem urbana não poderia ser diferente. Ela é heterogênea e apresenta diversidade natural. Mas, acima de tudo, ela é reflexo da atividade capitalista, que, por sua vez, produz desenvolvimento desigual no espaço geográfico. Os espaços de área verde na cidade não fogem à regra. São distribuídos de forma desigual, favorecendo uma minoria populacional. Enquanto, para os bairros pobres se destinam pouquíssimas e degradadas áreas de convivência e lazer, os setores privilegiados da cidade gozam em seus espaços segregadores, demonstrando que o apartheid está aqui. Com o apoio do setor imobiliário e de demais grupos políticos, a cidade se configura conforme a demanda inventada para que estes sujeitos se sintam confortáveis em detrimento do pessoal lá do parque perto da sua casa ou de qualquer outra quebrada da cidade. Em 2008, uma pesquisa da Sinaenco apontou que, dos 6 piores parques da cidade, 4 estão na Zona Leste. Entre eles, lá no fundão, se encontra o Parque Chácara das Flores, entre Guaianazes e Itaim Paulista, local das antigas olarias onde forjaram muitas lajes para as áreas nobres da cidade. Na última década foi adequado como parque urbano. A prefeitura, como resultado da pressão da comunidade, reformou o parque, mas ainda assim está longe do que se vê nas áreas nobres da cidade. Com o entorno classificado como um dos piores IDHs da cidade, podemos assim ver na paisagem a herança daqueles que sempre governaram este lugar.
a pobreza e a violência. Antes de ser o Parque Vila Lobos, a área a qual vemos possuía na parte oeste um depósito de lixo da CEAGESP, na parte leste um depósito de material dragado do Rio Pinheiros e na porção central um depósito de entulho de construção civil. Em 1889, o Parque Vila Lobos começou a ser implantado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAE, e em 2004 a administração do parque foi transferida para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O Parque Aterro Sapopemba tem uma história com começo semelhante ao Parque Vila Lobos. O terreno de 300 mil metros quadrados na Sapopemba foi o destino de parte do lixo domiciliar da cidade e encerrou suas atividades em 1986, a partir de protestos da comunidade do entorno, que já também possuía o Aterro São João nas mediações. A construção do parque foi executada por meio de uma concessão ambiental da Ecourbis, ou seja, para utilizar outras áreas da cidade como um depósito de lixo, a empresa se comprometeu a executar o projeto da prefeitura de requalificar o antigo Aterro Sapopemba. Assim nasceu o belo Parque Aterro Sapopemba, que, segundo a prefeitura, assim como o Parque Vila Lobos, obviamente passou por um projeto paisagístico completo e de adaptação à realidade do terreno contaminado pelo lixo. A prefeitura o utiliza em estatísticas e apresenta seus equipamentos, que também são similares ao do Parque Vila Lobos, com quadras esportivas, caminhos, sede, praça central e áreas de bem-estar. Então, qual a diferença mais importante entre estes três parques? As pessoas que utilizam, é claro. Se por um lado o Parque Vila Lobos atende uma demanda social por parte da classe média e alta do centro-oeste de São Paulo, os parques Sapopemba e Chácara das Flores atende parte da população marginalizada e pobre da periferia da cidade. Por fim, a paisagem urbana, sobre o recorte dos parques públicos, como o Vila Lobos, nos apresenta uma fração da realidade urbana que é pauta urgente há muito tempo, seja nos debates acadêmicos ou então nos diálogos do cotidiano, a segregação da metrópole e o seu serviço aos setores hegemônicos. E fica a questão: para onde caminha o nosso saber? Eu acho muito sensacional, né, esse vídeo, os acadêmicos e acadêmicas aí que o fizeram, acho que eles conseguiram abranger diversos temas daí da geografia, né, e principalmente o desenvolvimento das políticas públicas pensadas aí para a população e que desenvolve a nossa geografia. Por quê? Eles trabalharam categorias de análise aí, trabalharam desenvolvimento social, pensaram essas questões. Deixa eu só voltar aqui, gente. Opa, aqui, para vocês terem o nome aí do vídeo. Trabalharam essas questões das políticas públicas, para quem que elas são, né? E trabalharam os vieses aí da política pública que nós vimos na aula passada, no sentido de que, assim, a população tem que exigir, tem que pedir, tem que falar. Então, vocês viram, só fizeram aquele outro parque porque a população exigiu, era um lixão ao céu aberto e a pessoa com a casa do lado, como se fosse rua de frente. A população foi lá, se manifestou, exigiu, conseguiram. Transformaram o lixão ali numa praça, né? Num parque público. Só que o investimento desse parque foi igualzinho ao outro do centro da cidade, né? De uma área mais nobre aí da cidade. E você viu que não tem as mesmas coisas. Não tem o mesmo gramado, as mesmas quadras, as mesmas áreas de passeio, né? Nem as lixeiras são diferentes. Inclusive até os animais, né? Os cachorros aí que frequentam esses locais são diferentes, né? Deu para a gente observar isso, né? Essa economia fluindo aí. E aí esse tema transversal da geografia que vem tentar trabalhar toda essa questão com essa nova reformulação, então, onde nós estamos inseridos nos quesitos sociais, né? E a natureza ali evidente de necessidade para a nossa vida, né? Então tem, nossa,
muitos temas aí a serem discutidos. Eu indico o professor Marcos Bovo, que trabalha praças e parques, a distribuição, a necessidade e o quanto que nós, seres humanos, temos de desenvolvimento a partir do momento que temos essas áreas de lazer próximo de nós, né, próximos das nossas moradias. Marcos Bovo, muito interessante, vale muito a pena a leitura, pode colocar no Google Praças e Parques, Marcos Bovo, que você vai achar diversos artigos interessantíssimos. E também o professor Bruno De Angelis, que também doutor aí nessa área de questão urbanística paisagística, bem interessante, que vai trabalhar esse desenvolvimento aí das cidades, dos parques, da geografia, dessas categorias que a gente precisa encontrar e essas políticas públicas diferentes, né? Então, olha só, a gente viu para o ensino e agora a gente viu para a vida, né? E é o desenvolvimento da geografia nesse todo, né? Então, a construção desse conhecimento geográfico, tanto nas leis quanto nas práticas de aplicabilidade, né? Dessas rotinas, dessas vidas. Então, é um tema bem interessante e que aqui a gente fecha essa parte, né? Digamos assim, das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e os temas transversais para a geografia. Tá? Aí a gente entra num outro assunto que é também muito importante aqui para nós, né? Que como prática de ensino aí é uma questão de política pública também, porque é uma questão de organização. Nós temos os planos de aula, né? Então, nós como professores aí temos os nossos planos, né? A trabalhar e a realizar. Né? Então, eu trouxe alguns modelos, material de vocês e as aulas conceituais têm diversas aplicabilidades ali, planos diferentes também, mas eu trouxe alguns modelos aqui mais específicos, mais de desenvolvimento, talvez mais recentes, talvez os mais utilizados, vamos colocar assim, acho que a gente pode pôr dessa forma, né? É um print, digamos assim, do seu material de apoio, né, para a gente discutir um pouquinho isso, que acho que vale a pena, que é o planejamento a partir da crítica, né? O planejamento que veio aí a partir das questões marxistas, sociais, né? Então, de uma crítica e o desenvolvimento de uma crítica social, então, que a geografia também, como geografia crítica, se apossou, digamos assim, se aprendeu nisso também, né? E que ela divide aí, né, esse plano, esse processo, né, em algumas partes, que eu acho bem interessante, né, que é essa prática social inicial. Então é como eu inicio a minha linguagem, e aí eu vou usar as nossas aulas aqui para dar como exemplo. Eu tenho a problematização, então, que é o que eu estou buscando, qual o meu problema que eu quero responder aqui, né? Eu tenho a instrumentalização, que nada mais é do que os materiais palpáveis, isso aqui que nós estamos utilizando aqui. Nós temos a catarse, que seria, então, assim, a absorção, né? A nova postura, o novo a partir do ser humano que já observou aquilo. E a prática social final, que é a exposição, que é realmente, assim, o aluno já demonstrar aquela nova postura, ter realmente adquirido, né, aquilo que a gente até comentou na aula passada, a informação e a conscientização, né? A gente não conscientiza ninguém, a gente informa para que a pessoa, então, faça esse processo. Né? Então, olha só, na nossa primeira aula, né, lá na nossa primeira aula ao vivo, a gente fez uma prática social inicial. Né? Então, dei o Mentimeter lá para vocês, o que é política pública, cada um colocou lá, eu tive uma ideia, né, do que cada um achava que era certo ali, o mais ou menos, de ser mais próximo da realidade. Eu já tive uma ideia geral do que os meus alunos pensam sobre isso. Então, é quase que uma chuva ali, né, de informações, a gente chama, né, de chuva de ideias, nuvens de ideias,
Pode ser um quiz, pode ser uma provinha, pode ser um debate, pode ser cartões de perguntas e respostas. Você pode ali dividir a turma e fazer até uma gincana para você descobrir. Você não vai explicar ainda nada, você vai descobrir o que aquele seu público tem de entendimento e conhecimento sobre aquele assunto. Porque as pessoas não são uma tábua rasa, não são ignorantes, não partem do zero. Alguma coisa todo mundo tem, né? É social, a gente carrega isso. Deixa eu pôr meu computador carregar aqui, senão nossa aula vai acabar mais cedo. A problematização, então, é a gente desenvolver, né, isso. O que a gente quer responder? E aí, em cada aula, eu trouxe uma problematização. Né? Então, qual é o histórico de políticas públicas? Quais são as práticas em sala de aula efetivas da geografia que a gente pode utilizar? Né? Depois a gente veio quais são as políticas públicas educacionais como um todo, e hoje a gente vem qual é o fim da geografia nessa questão transversal, nessa questão dos assuntos, onde está a geografia nisso tudo das políticas públicas, né? Então é a problematização, é a identificação desse discurso, desse problema, né? De onde eu quero, para onde eu quero chegar, né? De onde eu saio para onde eu quero chegar. É a minha pergunta, então, para eu ter uma resposta final. A instrumentalização são os recursos que a gente usa, né? Materiais. Então, um vídeo numa aula, um aplicativo numa outra, uma entrevista em outra, slides. Aqui eu estou usando hoje, um dia a gente fez no YouTube, hoje eu estou aqui com esse formato diferente. Então, assim, são aí as nossas questões, inclusive, lembra que toda metodologia única é ruim, que eu falei lá na primeira aula. Então, a gente tem esse desenvolvimento, esse pensar aí como um todo, né? E aí, nessa instrumentalização, vai depender do meu público-alvo, vai depender da problematização, vai depender da infraestrutura básica, das políticas públicas envolventes, né? Toda essa questão. A catarse, então, é essa elaboração teórica, daí realmente com o aluno, esse desenvolvimento. Então, é a gente debater, a gente passar um vídeo que é curto e poder conversar sobre ele, que eu já comentei isso numa aula com vocês. É a gente trazer uma imagem, né? Então, lá nas questões de vocês tem bastante disso, eu pus bastante. Tem uma imagem, a gente analisa ali a charge, tem um texto, um poema, uma música, e onde a gente chega, né? O que a gente quer desenvolver? É a prática, a aula, digamos assim, em si. E a política social final, então, é aquela avaliação, aquela fala. Nós vamos ver tipos de avaliações daqui a pouquinho, mas é aquele retomado, né? Aquele assim, o que vem de volta, o que retorna para você, né? É a manifestação do que foi apreendido, digamos assim. Então, eu acho esse planejamento bem interessante, que contempla aí bastante as questões. E eu tenho um plano básico, então eu trouxe aqui dois bem contrastantes, digamos assim. Um plano básico que seria conter um tema da aula, então qual é a temática em si, como se fosse um título da aula, o tema abordado. Eu tenho um objetivo geral, então é o objetivo geralzão, que eu quero chegar com aquilo, aquele bem generalizado. Objetivos específicos, que não adianta pôr muitos, tá? Numa aula ali você tem 1, 2, 3 objetivos específicos. Não adianta chover conteúdo e não chegar a lugar nenhum, né? A metodologia, então, como você vai fazer? Vai ser uma aula discursiva, vai ser uma aula de debate, vai ser uma aula de jogos, como que vai ser feito? Os recursos, com o que vai ser feito, então se vai ter jogo, que tipo de jogo que se vai ter vídeo, como que você vai fazer, tem uma câmera, um computador, um data show, tem um quadro branco, um quadro negro, vai usar celular, vou usar garrafa PET, vou usar, enfim, os recursos. A avaliação, que pode ser de vários tipos, né? Avaliar não é somente uma questão escrita, né? Avaliar é um debate, avaliar é um jogo, avaliar é uma conversa, avaliar é uma postura, é no dia a dia, né? A gente tem tempo ali com o aluno na sala de aula. O tempo que vai demorar, então, é uma aula, 50 minutos, é uma aula mais tempo, é uma aula hora relógio. Eu vou usar esse tema e esse mesmo plano para 2 ou 3 aulas, como que é essa questão do tempo. É legal ter um resumo do conteúdo, bem resumidamente o que é trabalhado e as referências, né, utilizadas, bem aí básico. E aí eu tenho as formas de avaliar, né, já caminhando aqui para o final, né, da nossa aula, eu tenho as formas, então, de avaliação. Aquela diagnóstica, que é feita anterior, é feita no início, é feita antes.
aquela avaliação formativa, continuada, que é feita a cada aula, cada participação. E participar não é só aquele aluno que fala, que se manifesta, tem aquela participação com o olhar, aquela manifestação a ajudar o próximo, aquela manifestação a fazer uma anotação diferente, né? Então, essa participação pode ser de diversos tipos de manifestações aí. E tem aquela avaliação somativa, que é a classificatória, aquela que faz por bimestre, que vai somando as notas e vai classificando, né, aí pro final, né? A gente tem uma questão aí de desenvolvimento mais tradicional, que é conhecido como aquele que a gente joga e a pessoa tem que abstrair aquilo, tem que administrar aquilo dentro da cabeça. E a gente tem uma questão mais crítica, que é o fazer, é o aluno construir junto com o professor. Qual é certo, qual é errado, qual é melhor ou qual é pior, vai depender de público-alvo, de infraestrutura, de condições, de conhecimento. Já vi muita aula tradicional show, onde o professor fala e todo mundo fica só de ouvi-lo. Já vi muita aula crítica também, de você falar, uau, todo mundo quer participar, nem precisaria nem da presença, mas tá todo mundo ali participando. E já vi muito das duas ruins também, tá? Então, aquele vídeo, né, aquele mapa lá, né, que era fazer uma aulinha ali de 10 minutos, é para você ver mesmo como você se posta, como você se comporta, como você se sente, né, em todo aquele processo. Isso é importante, né? De forma geral, é muito melhor nós termos aí um desenvolvimento crítico social do que um desenvolvimento tradicional, que aceita tudo, que não tem coragem de se expressar. A gente já falou isso na aula passada, né? Mas não significa que é ruim, que não pode ser usado nunca, né? Então, nós temos essa questão. Eu disse na primeira aula para vocês que toda única metodologia é ruim, né? Se você levar vídeo toda a aula, se você levar jogo toda a aula, se você ficar lendo a apostila toda a aula, vai ser ruim, não é interessante. Então, cabe aqui, digamos assim, para nós desenvolver os conteúdos. Então, olha só que interessante, né? Nós vimos lá o que Rubem Alves dizia sobre a água e o macarrão, onde está o conhecimento. Nós chegamos nas políticas públicas, pensamos aí nas questões mais políticas mesmo de onde nós estamos, trouxemos isso para a geografia, os temas transversais, vimos como avaliar, como compreender, né? Então, olha só, a gente começou pequeno, ampliou e nós fechamos, né? Então, esse foi o intuito, digamos assim, dessas nossas 4 aulas aqui. Eu espero de coração, de verdade, que vocês tenham gostado, que eu possa ter tocado um pedacinho aí do geógrafo e da geógrafa que existe em você, que a gente possa se encontrar aí nos caminhos geográficos da vida, né? Quem sabe um evento, quero ver todo mundo formado, todo mundo desenvolvendo, todo mundo aí em sala de aula amando o que faz, assim como eu faço, que isso aqui pra mim é... Meu Deus, não tenho nem como dizer, é muito maravilhoso e muito obrigada por estar aqui nessas 4 aulas. Se você perdeu uma, corre lá assistir, não deixe de assistir as aulas conceituais, faça as atividades, leituras, eu indiquei bastante livro, bastante material de apoio, tem aí também. A gente só constrói o conhecimento juntos, tá? Então, espero que você tenha aí se desenvolvido e gostado das nossas aulas. Até mais! Um prazer estar aqui. Muito obrigada.